Seguinte, hoje então a gente vai ver o canal The Canadian Lad, onde ele assistiu mais um filme em câmera lenta, certo? O canal dele tá literalmente focado nisso, né, ultimamente. E cara, caraca, como é que eu não vi esse vídeo, hein, mano? Que loucura. Eu assisti Homem-Aranha no Aranha-Verso em câmera lenta e olha só o que eu encontrei. Só tem, tá? Poucas pessoas viram, tem 13 milhões de visualizações, nossa, pouquinho mesmo, tá? Já vou deixar o meu joinha, tá certo? O link original está aí na descrição e já vamos apertar o play, porque o vídeo é comprido, hein? Vamos ver então o que ele encontrou. O vídeo é longo, hein, cara? Acho que eu não vou nem parar, mano. Encontrou muita coisa. Agora sim, hein? So this is going to be a very long video than I usually make. So please give me just 25 seconds of your time to thank my sponsor, Ridge Wallet, the wallet that holds up to 12 cards and Ó, o patrocinador dele. O que tá patrocinando ele? Calma aí, só um segundo. É uma carteira? Calma. Cartão de dinheiro com mais de 30 mil avaliações de 5 estrelas. Não, calma. Eu sou obrigado a ver o anúncio que ele tá fazendo. Calma. Vamos ver o que o vagabundo tá fazendo pra pagar as contas. So throw that old clunky wallet in the trash. And best of all, they have over 30 colors and styles to choose from. So save yourself 10% and get free worldwide. Uma carteira? Entendi. And returns by going to rich.com/CanadianLad and use the code CanadianLad. You'll be supporting my channel while getting. Caraca, isso aqui é muito mais bizarro ver. Caraca, mano. Isso aqui é que nem veio eu na época lá que eu fazia uns anúncios pra OneFootball. Vocês lembram? Eu falando de eu não sei porra nenhuma de futebol. Eu tava fazendo anúncio de futebol. Os caras, aí sim, né, cara? Ai, meu Deus. Tá bom, entendi. Bom, vambora. Então compra tua carteira lá no link dele, hein? Tá, música do Post Malone. He conveniently gets one of the lines wrong by saying she wanna drive me instead of the actual lyric she wanna ride me like a cruise, eliminating a sexual reference to keep this film PG. Number 2. At the beginning of the verdade. film, says there's only one Spider-Man. É também, né, cara, os caras pegam uma música pra fazer bagulho sexual, né, cara? A música tem uma conotação sexual e vagabundo... Pô, cara, verdade, né? Os caras deviam ter falado, muda essa letra aí, ô vagabundo. But just as he said it, 7 birds fly by Peter, representing the total number of spider protagonists in the film. Number 3. It was a big reveal in the movie when this head scientist was revealed as Dr. Octavius, but the surroundings in her office, including her eyeglasses, were all foreshadowing her true identity. For example, this tentacle in her desk alludes to her actual identity, and everything in her office, including her eyeglasses, are all shaped in octagons instead of circles. Number 4. In the scene where we see Miles meeting his Poxa, cara, tem que ter uma continuação. Ô, Sony, filha da puta! Coloca o 2099 e a Spider-Gwen no próximo filme lá. Eu quero ver os dois interagindo junto, tá? Tá bom? 2099, assim, a Spider-Gwen ela já existe, né? Mas não esquece dela, tá? Vai que, né, não coloca junto. Coloca junto sim, tá? E o 2099 coloca como protagonista dos... Putz, mas é o Miles o protagonista, né? Mas vai trocando o Aranha-Verso aí, vai fazendo aí um Homem-Aranha no Aranha-Verso, tá ligado? Vai fazendo um monte de protagonista aí. O primeiro foi o Miles, o segundo pode ser o protagonista do 2099. Vambora. Uncle Aaron has a picture of him with his brother in his lock screen. A similar picture is seen on Jefferson's phone when he reaches out trying to find Miles. This indicates that even though there's a distance between these two brothers, but deep down they do care about each other. Lógico. Interessante. When we get introduced to Miles's uncle for the first time, he's watching Community on TV, a show starring Donald Glover where we can see him in Spider-Man pajamas. And that's not it. Donald Glover has appeared in Spider-Man Homecoming as no baile do Homem-Aranha. Entendi. The other night you told that dude, if you're gonna shoot somebody, shoot me. It's pretty ballsy. I don't want those weapons in this neighborhood. I got a nephew who live here. Number 6. The spider that bites Miles can be seen changing colors using camouflage, which is where Miles gets his ability. Os efeitos ficam muito bonito, né? Number 7. Remember the creepy sound whenever Prowler, aka Nossa, eu gosto desse som. on screen? Eu gosto desse som, cara. The Prowler sound was actually made using the theme of Miles, but backwards. Credits to Steven Boatwright for coming up with this amazing detail. Number 8. Maneiro pra cacete. Muito bom, cara. Até faz meio que uma alusão. Olha eu filosofando. Ninguém tá falando mais porra nenhuma. É só o cara lá da música falou, não, vamos colocar essa parte ao contrário.
Ah, por quê? Ah, velho, tô com preguiça pra fazer uma música aí. Faz isso aqui. Ah, tá bom então. Tá ligado? Nem deve ser isso, mas mostrando que eles estão indo em caminhos opostos. Enquanto um está indo no caminho do heroísmo, né, das boas escolhas, o outro está indo no caminho oposto, da maldade. Tá entendendo? Tipo, ai, mano, nada a ver. Peter B. Parker crashes in Times Square. There are multiple ads around him, including one for Hi Hello featuring Nick Kroll and John Mulaney. Now, John Mulaney provides the voice of Spider-Ham and had a show with Nick Kroll in real life called Oh Hello. Number 9. After coming across Peter from another dimension, Miles captures him and ties him up. But notice, Peter had some bruises and a black eye at the beginning of this scene. But throughout this interrogation, Peter heals all of his physical bruises. Number 10. Miles has a Olha que legal. Você viu? Ele foi curando. E realmente isso acontece mesmo com o Homem-Aranha, né? Tipo assim, ele tem esse fator de cura desse jeito assim, tá ligado? Não é que nem o Wolverine. Pô, o Wolverine nem fica de olho roxo, né? Tipo, se você dá um soco forte ele ficar de olho roxo, é tipo 5 segundos já tá normal de novo, tá ligado? Ele nem precisa, né? Nem precisa suar pra fazer isso, tá ligado? Mas sim, cara, leva tempo sim. O pessoal não sabia disso, né? Tinha uma época que tava dando uma treta, nem lembro do porquê, tá? Tava dando uma treta do Homem-Aranha, que o pessoal tava brigando que supostamente o Homem-Aranha não teria um fator de cura. Sim, ele tem, eu lembro disso. Só que não é tão rápido. Não é tão rápido quanto o do Wolverine, por exemplo, tá ligado? Tipo assim, ele levar um cortezinho de nada, tá ligado? Um gatinho, ele brinca com um gatinho, aí o gatinho corta o braço dele. Cara, acho que meia hora nem tá mais ali, o bagulhinho, tá ligado? Meia hora pode ser, tá entendendo? É desse jeito. É devagar, mas você cura pelo menos, né? Principalmente quando ele dorme, cara. Eu sou por exemplo, vários quadrinhos, essa pelo que eu me lembre. Ó, eu falando de quadrinho? Nem li essas porra e eu tô falando de quadrinho. But instead of having the number 3 on his hat like in real life, it has number 4 to indicate they're on a different universe than our own. Number 11. After getting bitten by the spider, the next morning Miles finds by Gwen in the hallway. Now at this point of the movie, we weren't Ai, que bonitinha! Olha o sapatinho dela. Ai, que bonitinha. This is Gwen Stacy or not, but this is later confirmed by a flashback from her perspective that this was indeed Gwen Stacy. Number 12. It's more of a trivia than a detail, which is the animator said that if you pause this movie at any point, every frame would look as crisp and clear as a comic book panel. Number 13. When Miles' spider sense activates for the first time, in the background it says look out. Now I wondered why. A spider sense is enough to alert Miles, then why did the animator put such huge text in the background? And then I realized it completes the lyrics of Spider-Man's theme song, Look Out, Here Comes the Spider-Man. Just like guys, look out. Olha. Puta que pariu, mas nossa, mas nunca que iam achar isso. Pô, parabéns, cara. Olha só. Olha o que o cara fez, velho. Não, porque o pote de maionese de não sei do que. Nossa senhora. Não sei porque eu falei pote de maionese, tá? Eu tô louco, gente. Ah lá, porque vem ele mesmo. Olha. Peter B. Parker, it illuminates his nervous system instead of the usual cartoon shape of his skeleton, because this is much more scientifically accurate. Number 15. Olha. When Gwen Stacy is explaining her origin story, it shows blue traces on the body of Peter from her universe. This is a reference to the comics in which Peter turned himself into the lizard. Number 16. While escaping from the lab, Miles throws a bagel at a scientist, and instead of writing a usual scream, it just says bagel when it hits the scientist. Apparently, this was a joke that an animator took seriously and added in the movie. Number 17. Miles reads a comic book which is about Spider-Man's origin. This implies that Peter from Miles' universe made a profit off of his superhero life, but Peter B. Parker, on the other hand, failed at it. This is one thing that makes Peter Parker perfect, as stated by Peter B. Also, I was dead and blonde. I was kind of perfect. It was like looking in a mirror. Number 18. Just before meeting the other spider people, Miles' spider sense goes off a split second later than both Gwen and Peter. This indicates how Miles is yet to reach his maximum capability as this universe's Spider-Man. Number 19. Que legal! Você viu? O dele dá um delayzinho. O deles são tudo tipo Microsoft Edge, tá ligado? Microsoft Edge, o dele ou é Google Chrome ou Internet Explorer, que é basicamente a mesma coisa Google Chrome e Internet Explorer, né? Eles são, né? Depois você usa o Microsoft Edge, né? Eles são iguais, né? Cara, olha, ele vai falar das roupas aqui do fundo, aqui, ó. Fala das roupas aí, ó. Olha que legal as roupas. Quem que é esse Homem-Aranha aqui, será? Tem cabelo esse Homem-Aranha aqui? Parece que não tem um rabo de cavalo aqui?
Miles. Just before meeting the other spider people, Miles' spider sense goes off a split Olha second só. later than both Dá Gwen and Peter. This delayzinho. indicates how Miles is yet to reach his maximum capability as this universe's Que Spider-Man. legal, né? Number Muito 19, bonita essa animação, Seth cara. Rogen has somewhat of a cameo in this movie. He appeared multiple times Seth like Rogen. when Peter B. Parker and Gwen Stacy entered Quem é this Seth Rogen? universe. Number 20. Peter B. Parker says the restaurant he and Miles Morales are eating in closed 6 years ago in his dimension, and he's wondering why. In my universe, this place closed 6 years ago. I don't know why. I really don't. But you can see on the door that the restaurant has a C rating, which is probably what caused it to get closed in another dimension. Number 21. The perfect Peter of Entendi. Miles' Bom, universe vambora. has a spotless name tag, while the not-so-perfect Peter's name tag is dirty and worn. Another amazing continuity detail. And that brings me to my next detail, number 22. There's an ad for the Esse aqui é um dos motivos que eu achei esse Homem-Aranha bem legal, esse aqui, né? Que veio aqui pra... Porque o que morreu aqui é um, tipo, meio perfeito, tá ligado? Tipo, bem perfeito e tal, tá ligado? Esse daqui é o foda-se, tá ligado? Ele acorda, levanta e valeu, é isso aí mesmo, vambora. 22. There's an Engraçado, ad for cara. Mary Jane's on the left of Peter B. Parker. In the Spider-Gwen comics, olha Gwen lá. Stacy is the drummer of the Mary Jane's band. A A very banda subtle nod das to the Mariajanas. comics. Number 23. When all the Spider people glitch together, they all glitch in different colors. But notice Spider-Man Noir, who still only glitches black and white. 24. In the scene where Gwen Stacy is looking at the photographs of Kingpin and his allies, the one in the bottom right corner is actually a villain called the Rose, aka Richard Fisk. And in the comics, the Rose turned out to be Kingpin's son. 25. Olha. Stan Lee has many cameos in the entire film. Apart from his obvious cameo where he talks to Miles, the other two cameos fala are milhas. very subtle. One is when Miles carries Peter B. Parker and falls from the bridge. You can see Stan Lee walking by them. And he again appears for the Olha. third time during the subway scene in the first act. Caraca. And in fact, if you hit pause anytime a train goes, he's in almost every single train. Olha lá. 26. You can see on Caraca, olha ele ali, velho. Ele tá fazendo, acho que ele tá fazendo assim, né, tipo, né, olha ali. Que legal, cara. Nossa, eu achei que ele só tinha aparecido uma vez, literalmente. Ah, esse eu lembro. Esse eu lembro. Ah, esse eu lembro. The creators of the Ultimate Spider-Man universe and Miles himself. And another one of his contacts is Jason Reynolds. Reynolds is the author of Miles Morales' Spider-Man. 27. The spider olha that só que bites legal. Miles glitches out just like the other spider people, implying it came from another dimension as well and traveled back in time just like Gwen. 28. Miles' spider sense remains green and purple for a couple of seconds when he meets Peter, because his spider sense had previously been warning him about the Green Goblin. indicating his spider sense still hasn't reached its full potential, and that's why it's reacting slow. 29. When Gwen Stacy enters legal, the cara. universe, you can briefly Ai, que see an bonitinho. advertisement in the background called Clone College. This is the multiverse variant of Clone High, an MTV show created by Phil Lord and Christopher Miller, who have also produced Into the Spider-Verse. Esses aí são os diretores, né? Ah, When então, Miles, Peter B. entendi. Parker and Gwen Fez uma Stacy referência ao went que eles to see fizeram, que eles the criaram, né? Muito bom. facility of Peter Parker, if you look carefully, Olha lá, one of vários. the mannequins is empty, implying that the costume is already in use, which basically means the costume in which Peter Parker died was never. Cara, eu acho que não tá em uso não, velho. Na verdade, esse aqui não parece aquele Homem-Aranha, o Dusk, tá ligado? O Homem-Aranha Dusk lá, não sei se vocês lembram. É um Homem-Aranha todo de preto, assim, tá ligado? Ai, que bonitinho esse Spider-Gun aqui. É um Homem-Aranha todo de preto. Ele tem até umas asas, assim, tipo... Preto, assim. Tipo, não é umas asas. É tipo uns negócios, tá ligado? Não sei. Ou talvez ele... Na verdade, talvez ele esteja certo, né? Talvez, tipo, a roupa esteja usada mesmo. É aquele Homem-Aranha lá que morreu, né? Mas... Não sei. Parece que, na verdade, é o Dusk. That the costume is already in use, Parece, which né? basically Mas vai que means ele tá the certo. costume in which Peter Olha lá. Parker died was never returned. 31. When Miles is late for one of his classes, there in the projector was a very big spoiler for the movie, and even the audio playing in the background was talking about the crucial plot of the film. Você poderia ver. Um universo onde estou vestido vermelho, o caso de couro. Because Dr. Olivia Octavius is a spoiler for the rest of the story, the creators deliberately kept her surname hidden behind Miles Morales. Olha 32. só, When we see cara. Gwen in the school uniform, if Mas you na hora, closely- na hora que eu tinha visto a cara dessa mulher, eu já tinha sentido uma vibe dela de Dr. Octopus lá. Na primeira vez que eu olhei a cara da desgraçada, eu olhei, nossa, cara, mas ela parece mesmo, velho. Não é que parece, tipo assim, veio uma vibe, tá entendendo?
Não sei se você entendeu o que eu quero dizer. 32. When we Eu já tinha entendido que é a pressão do Octopus, mano. She is still wearing the same pair of shoes that she wears while wearing her costume. Ai, que bonitinha. Despite being in a school uniform, she always had her suit underneath. 33. During the scene when Peter B. Parker crash lands in Times Square, if you watch it in slow motion, both of his boots come off, and therefore he was barefoot while breaking into the Nossa! 34. Miles' roommate is reading Que detalhe, a né? comic about multiple spider people teaming up before he looks up to see real spider people. Do animals talk in this dimension? Because I don't want to freak him out. 35. Miles' father says he's the kind of cop that never runs a red light. Oh my gosh, don't cops run red lights? Well, yeah, some do. But, not your dad. When he receives the call about the fight at Aunt May's house and goes full speed, he actually does not run any red lights. Another great continuity detail. 36. Ah, mas ele, no caso, ele podia passar, né? Mas interessante. People need to reach the collider through Kingpin's building. Kingpin has a private elevator entrance from his penthouse to the collider below. Couldn't count on having an audience. Because Miles is the only one who knows about the subway entrance. This also explains how he's able to get to the collider shortly after the others, despite stopping to get his suit from Aunt May. 37. The movie begins by showing a montage of Spider-Man fighting different villains. One of them is a fight with Kingpin. This is the same fight which Kingpin later flashes back to while thinking about how he lost his family. 38. Olha! É verdade, né? Olha só, fez a mesma cena quando o Rei do Crime contou a história dele. Parker's suit on display, his reflection appears beneath the suit, looking up towards the mask. But when he comes back at the end ready to take the leap of faith, his face lines up perfectly with the mask, implying within time he has grown himself into becoming Spider-Man. So Stanley was right all along. Eventually it will always fit. Can I return it if it doesn't fit? It always fits. Eventually. 39. Stephen Curry is a golf player in Miles' universe. Number 40. At the end during the train sequence, Fisk's son transforms to Matt Murdock for less than a second. And a fun fact in the Spider-Gwen comics, Matt Murdock is Kingpin's lawyer and takes the title of Kingpin once Fisk is in prison. And that brings me to my next detail, number 41. One of the versions of Fisk's family is an African American, referencing Michael Duncan's version of Kingpin from the movie Daredevil in 2003. Number 42. Miles Morales. Moleque, mas como pode, né, cara? Mano, misericórdia, cara. Mano, assim, parece que assim... Mano, literalmente, parece que pra eles fazerem esses filmes, ainda bem, né? Porque é bem legal, né? Parece que os caras fazem um filme assim, roteiro. Deixa um cara trabalhando nisso. Vai lá, faz o roteiro aí, a historinha aí. Também não é tão difícil, tipo... Não, foi, de certa forma, uma história simples assim, tá ligado? Foi uma história de evolução do personagem, tá? Tipo... Né? Foi tranquilo, assim, o roteiro. Mas, cara, parece que eles pegam 50 mil pessoas, não, faz easter egg, referências da caceta da minha cabeça, não sei o que. Nossa, cara. First black Spider-Man to be featured in a major film. During the movie, he falls off from a building in between the number 4 and 2, 42. Now, 42 was Jackie Robinson's number when he played pro baseball, and Jackie is known as the first black pro baseball player. And notice the radioactive spider that bites Miles also has the number 42 on it. Number 43. You can see the exact same costume from the PS4 Spider-Man game in the background. Number 44. When Kingpin returns for the final fight, Peter tells Miles to push the green button. Push the green button! But notice, just as Peter tells Miles to push the green button, a game controller flies past with the green button highlighted. Number 45. In the final fight, the car Spider-Man Noir throws at Tombstone comes from his own unit. Nossa, é um carrinho antigo. 46. During the climactic fight, Miles throws Kingpin from the train, causing him to plummet down onto this bridge. The shot of the fragmented bridge mirrors the opening of the Daredevil Netflix show, where the character of Kingpin features prominently. Number 47. The special move that Miles uses at the end of the film to reach the ceiling surprised both Peter and Gwen. We taught him that, right? I didn't teach him that. And you definitely didn't. Ironically, this is the same move Spider-Man used at the beginning to get to the ceiling. How does he do that? So when Miles saw the actual Spider-Man using this move, his brain actually memorized it and later used it here. Olha que legal. 48. At the end of the film, after the super collider explodes, there's a building displaying the words "I won," indicating Miles Morales has successfully managed to snatch his win. Number 49. Nossa, I won. You can see Do the nada. Spider-Man suit from the Spider-Man game for PS4. Number 50. Olha. Nossa, achei que só tinha aparecido uma vez, mas apareceu outra. Que legal, mano. He makes the choice to keep his shoes untied. Que legal, né, cara? His shoes untied. Yeah, I'm aware.
It's a choice. But later, after he trips and falls and breaks the bypass key, he keeps his shoes tied. You only really notice it when he finally becomes Spider-Man. Number 51. Que legal, this cara. detail has nothing to do with me watching this film in slow motion, but it's quite fascinating. Miles breaks the glass of the skyscraper while jumping from it, meaning his hands were sticking to the glass because he was scared. But Isso mesmo. Esse detalhe aqui foi incrível, cara. Esse detalhe aqui foi incrível, porque tem uma parte lá da cena lá, ele tava mais no início, que nem ele tá comentando aqui. Ele tá dentro daquele laboratório, né? Aí ele tava, tipo, preso assim no teto com medo, alguma coisa parecida. Eu não sei se essa cena é específica, mas tem uma lá que ele tá com medo, ele sai com uns pedaços lá da parede no dedo. E aqui ele pula com medo também, cara. Que legal, mano. Just like the lesson Peter taught him earlier in the film. When will I know I'm ready? You won't. It's a leap of faith. That's all it is, Miles. A leap of faith. So Miles Morales doesn't jump because he has already become Spider-Man. In fact, it's quite the opposite. It's because of his jump he truly turns into Spider-Man. And that's it. This was my breakdown of Spider-Man Into the Spider-Verse. É muito bom esse filme, né? My most favorite comic book films. The fact that people almost ignore how well animated cara. É muito... Nossa, mano. Muito bom, cara. Nossa, olha quanta coisa a gente aprendeu, hein? Muita coisa, velho. Muita coisa a gente aprendeu. Espero que o segundo filme seja tão melhor quanto esse foi, né? Nossa, eu não sei, realmente não sei porque a gente não tem uns 30 filmes desses até hoje, gente. É bem bizarro a gente pensar nisso. Que a gente não tem pelo menos uns 10 filmes disso aí atualmente. E não esqueça de comprar a tua carteira, hein? Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? É bem interessante, cara. Que legal esse vídeo. Nossa, foi bem legal. Nossa, ficou até bem comprido, né? Quase uns... Nossa, mais de 20 minutos. Enfim, espero que tenham gostado. Lembrando que vocês que mandaram esse vídeo pra gente dar uma olhada aqui do canal The Canadian LED. O link vai estar na descrição pra você ver lá, se inscrever e ver outros vídeos dele, tá certo? É isso. Esse é o vídeo de hoje.